Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Neste momento nós estaremos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, especificamente de um livro bíblico. No ano de 2020, ano passado, a gente trabalhou todo o Antigo Testamento, trabalhamos as introduções aos blocos literários da Bíblia e passamos ali cada livro, a introdução de cada livro da Palavra de Deus no Antigo Testamento. E a nossa proposta é que continuemos a fazer a introdução agora do Novo Testamento. Neste ano de 2021, estamos agora nessa primeira aula, onde nós estaremos abordando o tema dos Evangelhos. Então, nesta aula que estaremos iniciando hoje, iniciaremos assim o estudo e a introdução a cada livro do Novo Testamento. Ano passado eu já fiz uma introdução aos blocos literários do Novo Testamento. Fiz a introdução aos Evangelhos, fiz a introdução às cartas, a Atos e Apocalipse. Então, hoje nós estaremos iniciando no bloco literário que são os Evangelhos. São 4 Evangelhos. Hoje nós estaremos iniciando no Evangelho que aparece em primeiro lugar na nossa Bíblia, que é o Evangelho de Mateus. Antes de entrar propriamente no Evangelho de Mateus, eu vou dar uma recapitulada um pouco do estudo que eu fiz no ano passado para refrescar a memória, para que a gente possa relembrar e contextualizar com o estudo de Mateus. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos e as irmãs é que os evangelhos eles não foram escritos paralelo ali à atuação de Jesus. Eles não foram escritos, por exemplo, Jesus fazia algo, alguém ia lá e anotava. Então os evangelhos não foram escritos como uma biografia, como um repórter, um biógrafo. Não, ele não foi escrito ao mesmo tempo em que Jesus agia. Os evangelhos eles foram escritos de 30 a 40 anos depois do nascimento de Jesus e depois também da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, os evangelhos eles foram escritos 30 a 40 anos depois da ressurreição, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Então tem um tempo bom, de tempo a 30 a 40 anos a mais alguns evangelhos. Então, durante esse tempo, entre a ação de Jesus e os escritos propriamente dito, como um estilo literário, tinha uma tradição oral. As histórias de Jesus, elas eram contadas oralmente, sem escrever. Então, os milagres que Jesus fez. Então, os apóstolos que andaram com Jesus, eles relatavam o que Jesus fez e isso, as pessoas contavam os milagres de Jesus e isso ia gerando fé. Acontece que o tempo foi passando, Jesus foi para a cruz, ressuscitou e Jesus prometeu que iria voltar. Os anos foram se passando, as comunidades de fé que foram ali convertidas, elas esperavam a volta iminente de Jesus. E logo não aconteceu, não estava acontecendo. E aí com isso os anos foram passando, os grandes líderes da comunidade de fé, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, eles foram morrendo. Então morreu o apóstolo Pedro, foi morrendo outras lideranças da igreja. Com isso o apóstolo Paulo também, no ano provavelmente de 64, ele foi morto, Pedro talvez em 68. E esse foi um tempo de muita dificuldade, o tempo que no ano 70 o templo de Jerusalém foi destruído pelo general romano Tito. Então as pessoas a comunidade de fé estava meio que desorientada, sem saber muito o que fazer, porque os líderes estavam morrendo, Jesus não retornava e isso foi abalando de alguma maneira a fé daquelas comunidades, daquelas igrejas. Daí Deus usou a vida
de 4 homens, principalmente, que foram usados pelo Senhor para recolher essas histórias de Jesus e colocar por escrito, que aí se formou os evangelhos. E os evangelhos não são, né, a biografia de Jesus, são escritos teológicos que foram escritos, cada um em um local, cada um por um autor e em tempos diferentes, anos diferentes, né? Situações diferentes, público diferente. Cada evangelista escreveu para um público específico e para uma comunidade de fé, para fortalecer as pessoas na fé, para que elas não perdessem a fé em Jesus Cristo e assim perdessem a salvação. E aí nós chegamos aos evangelhos. O primeiro, na verdade, o primeiro evangelho a ser escrito não foi o evangelho de Mateus, né? Como eu falei na aula, os irmãos e irmãs já devem saber, foi o evangelho de Marcos. O evangelho de Mateus, ele foi colocado em primeiro lugar no Novo Testamento, porque o evangelho de Mateus, na verdade, é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Onde aparece mais citações do Antigo Testamento nos evangelhos é no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus aparece muita fórmula dizendo assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta falou, para que se cumprisse. Então, esse evangelho foi colocado em primeiro lugar para fazer uma ponte. Lembrando que o último é Malaquias, que tinha profecia a respeito de Jesus. E aí, quando você folheia a Bíblia, você encontra a história de Jesus Cristo. Claro, teve aí um inteirinho de 400 anos, que é chamado o período intertestamentário, que é entre os testamentos. Ali existe um tempo onde chama-se também os 400 anos de silêncio, onde não houve profecia, segundo alguns. E aí você vira a página da Bíblia, você sai do profeta Malaquias, falando de que Elias ia voltar, e aí você abre já encontra o Evangelho de Mateus, que foi colocado ali como a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, para provar de que Jesus era realmente o Messias, que o Antigo Testamento estava prometendo desde o início, né, do Antigo Testamento. Então, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para uma comunidade judaica cristã, uma comunidade judaica, uma comunidade de judeus. Então, o público-alvo do Evangelho de Mateus são os judeus. Então, durante o estudo, a gente observa algumas coisas interessantes no Evangelho de Mateus, relacionado aos judeus e aos cristãos. O nome Mateus, né, que é o autor do Evangelho, significa dom de Deus. Ele aparece nas listas dos apóstolos. Ele também é chamado de Levi, que é o coletor de impostos, que estava na banca coletando impostos como publicano. Jesus passou, o chamou, e ele levou Jesus para jantar na casa dele, e dali ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Se tornou ali um seguidor de Jesus Cristo. Esse evangelho ele foi escrito provavelmente no ano 80 a 90 depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo. Logo, isso tem aí quase 50 anos, 40, 50 anos. Provavelmente. As datas elas não batem muito, mas nessa data provavelmente de 80 a 90, alguns acham 70 e tal, mas varia aí essas datas. Mas fazem aí no mínimo 40 anos, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então tem um tempo bom, considerável, né? Então esse evangelho foi escrito provavelmente na região da Antioquia, da Síria, provavelmente. Mas alguns estudiosos fecham com essa localidade geográfica da Antioquia da Síria.
O Evangelho, eu quero trazer algumas curiosidades do Evangelho, algumas imagens que aparecem no Evangelho de Mateus, que a gente vê como que ele escreveu para a comunidade de fé, para alimentar a fé da comunidade, para chamar atenção, para exortar, para impulsionar, para motivar o povo que estava talvez um pouco desanimado, com tantas perseguições, com tantas lutas, ali no meio do contexto do Império Romano, domínio romano. Então, primeira coisa é que Mateus ele se apresenta como o evangelho do reino dos céus. Aqui é interessante que mostra que a intenção de Mateus é realmente escrever para os judeus. Porque nos outros evangelhos aparece o reino de Deus. Reino de Deus. Mas no evangelho de Mateus, a maioria da expressão não é reino de Deus, é reino dos céus. Por que isso? Porque tradicionalmente o judeu ele não fala o nome de Deus. Ele não pode pronunciar o nome de Deus. É tanto que nas literaturas judaicas que são traduzidas para o Brasil, existe o D maiúsculo, uma aspazinha e o resto, né, sem escrever o nome de Deus completo. E Mateus, para não gerar polêmica, ele escreveu, ao invés do reino de Deus, ele escreveu o reino dos céus, que aí não ia blasfemar o nome de Deus e não ia assustar a comunidade judaica ali para a qual ele estava escrevendo, que é os seus destinatários. Então, essa é uma curiosidade do Evangelho de Mateus. Eu queria, antes de entrar propriamente no texto, falar também de como a Trindade aparece no texto de Mateus. Como que Deus aparece no texto de Mateus, como que Jesus aparece e como que o Espírito Santo aparece. Por que isso é importante? Porque é só em título de curiosidade, mas que é muito importante ver a imagem de Deus que o Evangelho de Mateus traz para nós, e também a imagem de Jesus Cristo e a imagem do Espírito Santo. Jesus já é conhecido como os títulos cristológicos, que é filho de Davi, filho do homem, mas eu queria trazer aqui uma outra imagem de Jesus Cristo que aparece no Evangelho de Mateus. Quando o Evangelho de Mateus cita Deus, é interessante que ele traz uma imagem de Deus como o Pai. Eu até botei no estudo aí, ó. Deus é Pai. Porque o Evangelho de Mateus traz para a comunidade que Deus é Pai daquela comunidade. Que Deus é Pai. Porque nos versículos de Mateus 6, versículo 4, diz assim, ó, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, no Evangelho de Mateus, o Deus Pai é um Pai que vem em secreto, que conhece aquilo que é oculto e recompensa os seus discípulos no oculto, no secreto. Continuando, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o Evangelho de Mateus traz a visão, a imagem de um Deus que vai no secreto e conhece o secreto da vida dos seus discípulos e recompensa os seus discípulos no secreto, no oculto. Mateus 6,18. Com fim de que não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então o Evangelho de Mateus diz para não orar para que todo mundo veja, não jejuar para que todo mundo veja, nem dar esmola para que todo mundo veja. Porque o que importa para aquele que faz essas três coisas é que o Pai que vem em secreto veja. Não é para que as pessoas vejam. É para que Deus, que vê no secreto, recompense. Então não é para mostrar para as pessoas o que faz. É para servir a Deus. As pessoas
e ao mesmo tempo ao Pai que vem em secreto, que recompensará as pessoas. Essa é o que Mateus traz para a comunidade de fé, nas palavras de Jesus. O Pai também que conhece as nossas necessidades. Mateus 6,8. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então Mateus traz para a comunidade de fé a imagem de um Deus, através da pregação de Jesus, que conhece a necessidade dos seus discípulos, que sabe. E Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe todas as nossas necessidades antes mesmo da gente pedir alguma coisa para o Senhor. E aí, continuando aqui, Deus é um Pai que também supre as necessidades. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale muito mais do que as aves? Então, Mateus está trazendo para a comunidade a imagem de um Deus que sustenta o seu povo, que sustenta os discípulos. Sustenta os animais, a natureza, e sustenta também os discípulos, que nessa passagem, nas palavras de Jesus, vale muito mais do que qualquer ave, do que qualquer coisa da natureza. O ser humano é mais importante nesse sentido. E também é um Pai que dá a quem pede. Mateus 7,11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso é uma pergunta. Será que Deus vai dar coisa ao que lhe pedir? Então aqui está falando que Deus dá a quem pede. Então aqui Jesus está pregando e dizendo, olha, peçam que Deus dá. Peçam que o Senhor dá. Então, se pedir, o Pai dá. Agora vamos para a imagem do Filho, Jesus Cristo. Como que ele aparece no Evangelho de Mateus em algumas imagens. Primeiro, Jesus aparece como um mestre, aquele que ensina. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é o mestre. E nós vamos daqui a pouco ver que Jesus pregou 5 sermões, 5 discursos durante o Evangelho de Mateus. Então, Jesus, no Evangelho de Mateus, é o mestre que veio ensinar a lei de Deus, veio ensinar os princípios do Senhor Deus. Ele também é o Salvador. Mateus 9,12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9,13. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quer e não holocausto. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Evangelho de Mateus apresenta Jesus como mestre e apresenta Jesus como salvador daqueles que estão perdidos, pecadores. E diz aqui, Jesus não veio para os justos não precisam de médico, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, os pecadores, que estão adoecidos pelo pecado, Jesus veio buscar os pecadores, que nesse contexto aqui foi, na verdade, o próprio Mateus, Foi na casa de Mateus que Jesus falou, pregou esse pensamento de que ele era o salvador dos pecadores, porque reclamaram que ele estava comendo junto com os pecadores e publicanos. E Jesus disse, olha, não vim só chamar os justos, eu vim e sim para os pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Então Jesus, ele é o Salvador no Evangelho de Mateus. O Espírito Santo aparece no Evangelho de Mateus como aquele que confirma a missão, aquele que legitima a missão. Em Mateus 3,16, fala sobre o batismo de Jesus Cristo e a manifestação do Espírito Santo.
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, no momento ali que Jesus estava sendo batizado, apareceu ali o Espírito Santo como se fosse uma pomba. A impressão que parecia que fosse uma pomba descendo ali sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ali Deus falou que esse é meu filho amado, que compraz a minha alma. Deus falou. E aí, a imagem do Espírito Santo no Antigo Testamento é o Espírito Santo que ungia as pessoas para a missão. É como se aqui o Espírito Santo confirmasse a presença do Espírito como a unção sobre Jesus para que ele realizasse a obra salvadora na terra. Assim como o Espírito Santo vinha sobre os profetas, o Espírito Santo se revelou sobre Jesus ali no batismo para que ele cumprisse o plano salvador pelo qual ele foi enviado para essa terra para salvar os pecadores. E no final do Evangelho de Mateus, Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui aparece o Espírito Santo como aquele que testifica o batismo, pela qual as pessoas têm que ser batizadas em nome do Espírito Santo. Quer dizer, para dentro do Espírito, para a dimensão do Espírito. Então aqui eu trouxe aqui a visão da Trindade no Evangelho de Mateus. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos agora entrar na estrutura do livro de Mateus. Eu coloquei aí uma tabela, que na verdade é a estrutura do livro de Mateus. Do capítulo 3 ao 13, traz a proclamação do reino em palavras e ações. Do 14 ao 28, o conflito e o caminho da cruz. Aí também aparece, do 3 ao 4, a abertura da atividade de Jesus. Do 8 ao 9, milagres e curas. 11 e 12, atividade na Galileia. Do 13:53 a 17:29, construindo uma comunidade ou a comunidade. 19:23, controvérsia em Jerusalém. 26 a 28, paixão e morte e ressurreição. Entre esses capítulos existem 5 sermões, 5 discursos de Jesus Cristo. O primeiro discurso acontece do capítulo 5 ao 7, que é o conhecido Sermão do Monte, que a cada final de cada discurso tem assim, e tendo acabado essas palavras, então sinaliza que é o final do sermão com essa fórmula. Né? Acabou Jesus de essas palavras. Então, do 5 ao 7, Sermão do Monte. No capítulo 10 aparece o Sermão da Missão, que é o envio dos apóstolos para a missão. No 13 aparece o Sermão das Parábolas, onde aparece são 9 ou 10 parábolas, falando sobre o reino de Deus. No 18, o Sermão da Comunidade, que é o sermão para a igreja, orientando a igreja. E do 24 ao 25, o sermão escatológico, é o sermão dos dias finais. Então, o Evangelho de Mateus, ele traz 5 discursos para a comunidade de fé. Né? Então, nós vamos trabalhar esse discurso no decorrer desse estudo. Então, olha a palavra aqui, irmãos e irmãs. Nós vamos estudar agora a estrutura do começo, né? E vamos trabalhando os assuntos. Claro, não dá para trabalhar tudo, porque senão seria um comentário bíblico. Aqui, na verdade, é uma introdução, um panorama do Evangelho de Mateus. A primeira coisa interessante que aparece é o que aparece no primeiro capítulo e quais são as primeiras palavras do Evangelho de Mateus. Como eu falei, o Evangelho de Mateus é para testificar que Jesus era o Messias, o filho de Davi, enviado, né, que havia sido prometido no Antigo Testamento. No Evangelho de Mateus, a primeira coisa que aparece é uma genealogia. Então são aqueles montes de nome,
fulano gerou fulano, então são 14 gerações que aparecem ali. E o que é interessante nessa genealogia é por que o Evangelho de Mateus traz uma genealogia no primeiro capítulo. Não apresenta nada não, traz uma genealogia. Porque ele estava escrevendo para a comunidade judaica, e para a comunidade judaica, genealogia é a comprovação que se é descendente de alguém. Assim como nós temos a identidade com o nome dos nossos pais, a genealogia servia para mostrar a descendência de alguém. Nós vemos isso lá em Neemias, em Esdras, que eles consultavam as genealogias para saber se uma família participava da descendência e era do povo de Deus. Então o que Mateus quer dizer? Olha, Jesus, ele é descendente de quem? De Abraão. Então começa com a genealogia dizendo que Jesus vem. Aí a genealogia começa em Abraão e termina em Jesus. Então é para mostrar assim, ó, qual é a descendência de Jesus? Descendência de Abraão. Então Jesus faz parte do povo de Deus. Ele é o Messias e ele é descendente de Abraão. Então a genealogia no primeiro capítulo de Mateus é para provar que Jesus é da descendência de Abraão. Então esse é o sentido da genealogia. Em seguida, depois da genealogia, traz o nascimento de Jesus. Traz o nascimento. Como que Jesus nasceu? Como que o Messias nasceu? Que foi ali prometido no Novo Testamento, que nasceria um menino e tal. Como que ele nasceu? Então vai falando ali como que o anjo chegou para José, para Maria. Como que Jesus nasceu? Então o Evangelho traz ali a história do nascimento de Jesus. E nesse nascimento traz uma informação interessante. Em Mateus 1:23, Jesus era o Emanuel prometido. Em Isaías 7:14 fala que uma virgem daria um filho e seu nome se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus 1:23 traz a informação assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, na informação do nascimento de Jesus, fala que aquele menino, na verdade, é o Emanuel, que é o Deus que veio estar conosco. O Deus que veio que está com a comunidade. O Deus que veio estar nessa terra com o seu povo. Então, é Deus conosco, com o nosso povo conosco. Então, traz essa informação na história do nascimento de Jesus. Em seguida aparece o ministério de João Batista. João o Batista, quer dizer, o João aquele que batiza. Né? Nós sabemos que João Batista não é o sobrenome dele. É a função dele. João o Batista. João aquele que batiza. Né? Porque a palavra batista é batismo. Então, uma coisa interessante é essa informação. E aí traz João pregando o batismo de arrependimento. E ali ele batiza Jesus. Jesus é batizado por João, né? Mesmo sem ter pecado, você precisa se arrepender, mas para que aquilo se tornasse um sinal do novo tempo, um sinal do novo nascimento, o batismo. Depois que Jesus foi batizado, aparece no capítulo 4, aí nós vamos para o capítulo 4, a tentação de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, e é interessante que no batismo de Jesus, Deus se revela e diz assim, esse é o meu filho amado, em quem me comprados. Logo, se Deus falou para Jesus, então Jesus é o Filho de Deus. No batismo, Jesus Cristo, que estava sendo batizado ali, recebeu, foi revelado ali pela boca de Deus que ele era o Filho de Deus. Então, repare isso daí, essa informação. Jesus, no batismo, foi chamado por Deus de Filho de Deus.
Em Mateus 4 começa a tentação, aonde a palavra de Deus diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E ali um detalhe interessante é que nos dois primeiras tentações que o diabo chegou para Jesus para tentá-lo, ele usou a expressão Filho de Deus. No capítulo 3, Jesus foi revelado como Filho de Deus. No capítulo 4, o diabo, que tinha visto isso, né? Tinha percebido isso, falou assim, mas se tu és Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Então, olha como que o diabo tentou a Jesus dentro do título que Jesus tinha recebido de Deus. Tentando dizer, se tu és filho de Deus, então faça isso. Você pode fazer. Então faça, porque você não é filho de Deus. Deus não falou que você é filho dele? Então faça. Então, as duas primeiras tentações, o diabo, ele tinha como alvo despertar em Jesus, né, o orgulho, para que Jesus mostrasse que ele era o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus venceu ali o diabo. Interessante que o cenário diz que Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Isso reflete um pouco do Êxodo. O povo passou 40 anos no deserto. O povo foi tentado e o povo blasfemou contra Deus, murmurou, muitos caíram no deserto, toda a geração foi embora. Nasceu uma nova geração, porque a geração do deserto não herdou a terra prometida, somente duas pessoas, Caleb e Josué. Os demais foram mortos por causa da murmuração também. Mas aquilo que o povo de Deus não conseguiu vencer, Jesus venceu. Aleluia. Jesus, ali no Evangelho de Mateus, é o Jesus que venceu o inimigo, o diabo, pela palavra de Deus. E o inimigo tentou, no título que Jesus tinha recebido, que era Filho de Deus, da boca de Deus, para tentar destruir como destruiu o povo de Israel. Mas Jesus venceu. Jesus foi o único ser que encarou frente a frente o próprio Satanás, o diabo. Nenhum ser humano pode. Somente em Cristo Jesus. Mas Jesus enfrentou ele, quer dizer, ele enfrentou Jesus e ele perdeu. Jesus venceu ali no deserto. E ele ofereceu pão, ele ofereceu, né, que daria todos os reinos para Jesus. Nós vamos ver o desenrolar disso mais na frente. E ele ofereceu comida a Jesus. Um detalhe importante é que quando acabou a tentação, diz a palavra que o diabo ele deixou Jesus por um tempo, e depois que ele saiu dali de cena, veio o anjo e serviram a Deus, serviram a Jesus, deram comida a Jesus. Isso é um detalhe importante para nós, coloquei até no estudo o seguinte: o diabo pediu para ele transformar pedra em pão, e ele poderia transformar pedra em pão, porque ele é Jesus Cristo, Senhor. Mas ele não fez porque isso era uma tentação, não era para fazer isso. Mas ele foi servido pelos anjos. Isso mostra para a gente que o diabo muitas vezes quer que a gente se precipite e tente gerar as coisas por nós mesmos. Mas a lição espera que Deus vai nos alimentar. É Jesus, é os anjos, é o Senhor que vai nos alimentar. Na hora certa, não se precipite querendo gerar por si mesmo. Porque na hora certa, no tempo certo, o mover, o suprir de Deus vai acontecer. Então, essa história da tentação traz uma lição boa para nós. Não se precipitar, tentar gerar bênção. Nós não geramos bênção. Nós esperamos a bênção de Deus nos alcançar pela sua graça e misericórdia. Então, Jesus ele só venceu porque ele esperou. E depois os anjos vieram e deram de comer a Jesus. Serviram a Jesus. Aleluia. E isso é uma história interessante para a nossa vida. Que a comunidade de Mateus estava recebendo essa mensagem para ser fortalecida. E daqui em diante nós entraremos nos discursos de Jesus, nos sermões de Jesus. São 5.
Eu destaquei aqui, né? Eu não vou não tem como trabalhar detalhe por detalhe dos sermões, mas eu destaquei em alguns sermões uma parte que eu acho que traz uma mensagem importante sobre esse sermão. É o Sermão do Monte, dos 5 a 7. O sermão começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, 27. Que fala, eu vou só discorrer aqui, ó, fala sobre as bem-aventuranças, sal e luz, justiça superior, ira, adultério, divórcio, juramento, retaliação, amor aos inimigos, esmola, oração, jejum, tesouro no céu, o olho é lâmpada do corpo, Deus e mamon, cuidado e ansiedade, não julgar, pedir, buscar e bater, a porta estreita. Então esses são os tópicos do sermão de Jesus das bem-aventuranças, que vai de 5 até 7, 27. E no finalzinho desse sermão, Jesus está pregando, aí ele fala sobre as duas casas, que uma foi construída na areia e outra foi construída na rocha. E aí ele no Mateus 7, 24, ele faz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Os irmãos já conhecem essa palavra. Por que Jesus ele trouxe esse tópico no final? Porque ele falou assim, ó: tudo que eu falei para vocês, se vocês praticarem, a casa de vocês, a vida de vocês estará na rocha. Mas tudo que eu falei até agora, se vocês não ouvirem nem praticarem, a casa de vocês será colocada na areia e vocês não vão dar conta da dureza da vida. Então vocês precisam colocar em prática, ouvir e colocar em prática tudo que eu já falei nesse sermão, que é o Sermão do Monte. Então isso é uma informação interessante. E no final do sermão teve o efeito, né? Que as pessoas ficaram admiradas, né, com a autoridade de Jesus, e isso gerou um efeito no coração das pessoas. Uma coisa interessante, esse é o primeiro sermão de 5 a 7. O segundo sermão é conhecido como o sermão da comunidade. É o sermão da missão, mas da comunidade. Sermão da igreja, onde Jesus pregou para a comunidade de fé, né? E Mateus registrou isso para a comunidade de fé ali que ele estava escrevendo. E um detalhe importante é que antes de entrar no capítulo 10, que é o sermão da missão dos apóstolos, envio dos apóstolos, no Evangelho 9, capítulo 9, 36 e 38, traz a informação que eu gostaria de falar para a gente poder conectar melhor. Aqui, ó. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus estava curando, libertando, e ele observou naquela multidão que ela parecia como ovelha que não tinha pastor, precisava de ajuda, precisava ser amparada, precisava ser salva. Mateus 9,37. E então se dirigiu aos seus discípulos, e falou assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Logo, porque tinha muitas e muitas pessoas como ovelha que não tinha pastor e precisavam de trabalhadores para pregar, para cuidar dessas pessoas. E aí, isso é o final do capítulo 9. No capítulo 10, aparece o chamado dos apóstolos. Então é como se Jesus falando assim, ó, como se o evangelho de Mateus ele organizou assim, olha, tá precisando de obreiro? Mas o Senhor fez a primeira equipe de obreiros, que são os 12 apóstolos. E ele chamou os apóstolos, deu autoridade para que eles fossem expulsar demônio, curassem enfermo. A mesma autoridade que Jesus tinha, Jesus deu para os discípulos, os apóstolos, para que eles fossem pregar. Então Jesus, ele deu a oportunidade e mandou os apóstolos para a seara, aleluia, para
libertar, curar pela autoridade do nome de Jesus. Mas Jesus advertiu eles, olha, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Vocês não serão bem-vindos. Porque vocês estão, é como se Jesus falasse, vocês estão no mundo maligno, no mundo ruim, vocês não serão bem-vindos. Vocês serão perseguidos. E eu quero avisar vocês que virá perseguição, mas vocês têm que ficar firmes. E aí ele, do versículo 17, eu coloquei no estudo aí, até o 25 ele alerta que os discípulos iriam passar por perseguição. E no versículo, Mateus 10, versículo 22, que eu destaquei, está assim, ó, Jesus falando para os discípulos, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus já falou, olha, não vai ter facilidade para vocês. Mas perseverem, porque a salvação de vocês está condicionada à perseverança de vocês. Essa mensagem ela é bem atual para nós. Nós não somos bem vistos no mundo. O mundo não gosta de nós. O mundo não gosta da igreja. O mundo não gosta de Jesus. O mundo não gosta de crente. O mundo não nos aplaude. O mundo tenta acabar conosco. Tenta calar a voz da igreja. Tenta tirar a igreja de cena de todas as formas, porque nós somos um empecilho para o reino das trevas. E Jesus falou, vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas persevere, porque é na perseverança de vocês que serão salvos. Porque Jesus, assim como avisou que os discípulos seriam perseguidos, Jesus também deu autoridade, deu força para que eles pudessem resistir a toda e qualquer situação. Ele fala assim, ó, em outra palavra, vocês não souberem o que falar, o Espírito Santo vai trazer na boca de vocês, nos tribunais, quando vocês forem perseguidos. Vocês não estarão só. O Espírito Santo vai direcionar vocês. Então, Jesus, nesse discurso, nesse sermão, do capítulo 10, sermão do envio, ele envia os discípulos e ele diz que a perseguição ela faz parte da vida do cristão. Isso para nós tem que ser real. Né? Nós somos perseguidos, nós vivemos num país que é livre, não tem o impedimento, mas tem a opressão, tem o desvio, as distrações que tentam descaracterizar a igreja, colocar a Bíblia para escanteio, tentam mexer na nossa confissão de fé. Mas nós somos chamados para perseverar, para que a salvação nossa seja completa. E aí, irmãos e irmãs, nós nos deparamos com o terceiro sermão, que é o sermão das parábolas. Sermão das parábolas. Esse sermão das parábolas, eles são várias parábolas. As primeiras 5 parábolas, elas são direcionadas para a multidão. Jesus, ele fala 5 parábolas para a multidão. Né? Ele fala da parábola do semeador para a multidão, o propósito das parábolas, a explicação de parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Então, essas 5 parábolas são direcionadas à multidão, aqueles que ainda não criam. Então, olha a parábola do semeador, que coisa linda. Olha a parábola do grão, do joio, do trigo, do grão de mostarda, do fermento, falando sobre o reino de Deus para a multidão. E depois ele se direciona aos discípulos para falar outras parábolas. E as parábolas que ele fala por discípulos é a parábola do tesouro, da pérola e da rede. E depois ele fala do velho e do novo. Então, para o discípulo ele fala sobre o tesouro, da pérola, o tesouro, a parábola do tesouro, da pérola e da rede, que significa a preciosidade do reino de Deus. Que o reino de Deus é muito precioso, mais do que todas as coisas. Então, o tesouro fala isso, a pérola fala isso, e a rede, porque tem as coisas boas nesse mundo e as coisas ruins. Então, Jesus ele prega essas parábolas para a multidão, para os discípulos,
para mostrar o valor do reino de Deus para aquela igreja, para aquela comunidade de fé. E o que o Senhor fala para nós hoje é a mesma coisa. O reino de Deus é muito mais precioso do que qualquer coisa. Quando nós achamos o reino de Deus, nós nos deparamos com o reino de Deus, nós trocamos tudo pelo reino de Deus, porque é muito bom, ele é prioridade na nossa vida. E Jesus trouxe essa parábola para a comunidade, para o seu discípulo e para a multidão. E o Evangelho de Mateus traz esse sermão para a comunidade. O quarto sermão, ele aparece no capítulo 18, que é o discurso da comunidade, comunitário, que é especificamente para a igreja. E esse sermão, essa pregação de Jesus para a igreja, ela começa combatendo algo que estava acontecendo dentro dos discípulos. Ora, os discípulos estavam fazendo a missão, mas acontecia dentro deles algo que Jesus pregou para consertar. O que estava acontecendo? Em Mateus 18, versículo 1, diz assim, ó, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Então os discípulos eles estavam preocupados quem era o maior. O discípulo estava preocupado quem era o maior, quem era o que tinha mais autoridade, quem era o melhor. Então eles chegaram e perguntaram, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é? Então eles estavam com sede de poder, estavam pensando em poder. Então eles queriam poder. Poder é algo muito bom, mas ao mesmo tempo, se não for bem direcionado ou bem intencionado, é horrível. Porque o poder pelo poder, isso não tem justificativa. Mas os discípulos estavam preocupados quem era o maior. E Jesus, para responder quem era o maior, no Mateus 18, versículo 2, fala assim, e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Então Jesus quebrou eles ali. Diz, olha só, vocês têm que ser crianças, têm que se converter na inocência de criança e parar de querer poder, porque criança, ela é mais inocente. Então vocês têm que voltar a ser criança. Parar de querer ter poder, parar de querer dominar, parar de querer dizer que é melhor, que é maior, que para ser visto. Não. Se torne como uma criança. Jesus quebrou o discípulo no sermão da comunidade. E aí, desse sermão, ele traz também o cuidado com os pequeninos. Olha, aquele que fizer um pequenino tropeçar, esse é réu de juízo. Jesus está falando assim, ó, cuide das pessoas mais fracas, cuide das pessoas mais frágeis. Então, ele pediu para a comunidade de fé cuidar das pessoas mais frágeis, para o discípulo cuidar daqueles mais frágeis. Tanto que ele fala da parábola da ovelha perdida. Se tem uma ovelha perdida que precisa de ajuda, busca essa ovelha, vai ajudar. Então, ele aqui, ó, em Mateus 18, ele fala, existe uma ovelha perdida e ela precisa ser encontrada. Ele estava falando isso para quem? Para a igreja. Olha, quantas pessoas estão perdidas, precisam ser encontradas. E o papel de quem? Jesus falou, é do discípulo, é de todo mundo, é da comunidade. Aí ele fala também nesse sermão sobre o perdão. Aí aparece aquela palavra lá, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Jesus responde. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Questão do perdão, questão das contendas, questão das brigas que estavam acontecendo dentro da comunidade de fé. As facções, as batalhas de egos que estavam acontecendo. E Jesus falou, vocês têm que perdoar. Vocês têm que perdoar todas as vezes que alguém te ofender. 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Mais do que Jesus queria dizer assim, perdão não tem quantidade. Se alguém falhar contra você, perdoe. E assim, se houvesse isso que Jesus falou, não haveria tantas brigas dentro da igreja, as contendas. E lá já tinha isso. E Jesus combateu isso falando do perdão. No
Evangelho de Mateus capítulo 18. Jesus combate isso. Jesus está dizendo assim, olha, cuide dos pequenos, seja como criança, perdoe, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Jesus está falando, se vocês concordarem, vocês têm poder, porque é aqui em Mateus 18, Jesus fala assim, aonde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Então Jesus, ele disse, olha, eu estarei com vocês, aonde vocês estiverem. Então Jesus prometeu a presença dele na comunidade de fé. Então, irmãos e irmãs, quando nós estamos em concordância, na unidade de fé, sem contenda, Jesus, ele está ligando nos céus o que a gente fala. A gente precisa ter unidade de fé, precisa caminhar junto, na mesma mentalidade, do mesmo espírito. E assim nós ligaremos na terra e será ligado no céu, desligaremos na terra e será desligado no céu para a glória de Deus. Esse é o poder que Deus deu à igreja. Em nome de Jesus. Poder de ligar e desligar. O quinto sermão, sermão escatológico. É o sermão dos últimos dias, sermão dos últimos tempos, que aparece em Mateus 24, que é o discurso escatológico. O que significa escatologia? Estudo das últimas coisas. Escatom significa fim ou últimas coisas. Escatom. Escatologia significa estudo das últimas coisas. E aqui o sermão escatológico, Jesus traz as últimas coisas, né, que aparece aqui no Evangelho de Mateus. Então, o discurso escatológico. Aparece a destruição do templo, os princípios das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a lição da figueira. Isso aqui tudo está dentro do sermão final, sermão escatológico, sermão dos últimos dias. E eu destaquei dentro desse sermão, na verdade no final, no meio desse sermão, no tópico no meio, uma coisa que eu acho muito interessante, que fala assim, o dia e a hora desconhecidos. Que dia é que Jesus vai voltar? A comunidade de fé recebe. A comunidade de fé, lembre que no começo desse estudo eu falei que estava esperando a volta de Jesus. E Jesus não voltava, eles estavam meio desanimados, os líderes morrendo. Mas olha o que Jesus fala aqui, ó, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, essa mensagem chegando à comunidade de fé 40 anos depois, 40, 50 anos depois, animou, porque disse, olha, Jesus, ele não marcou dia, mas ele vai voltar. Ele não voltou ainda, mas ele vai voltar. Assim como aconteceu no dia de Noé, Jesus vai voltar. E eles se reanimaram e perseveraram e foram e continuaram, porque eles sabiam que Jesus, ele ia voltar. Eles esperaram, mas eles tinham agora, não estavam desorientados porque que Jesus não tinha voltado. Agora Jesus falou, Filho do Homem não sabe a data, mas ele virá. Aleluia! Isso alimentou a comunidade de fé no que Mateus escreveu. Aqui finalizamos os sermões e aí entramos na parte final, no bloco final, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Mateus 26, 1, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, quer dizer, aqui diz assim, ó, Jesus acabou os sermões. Jesus não, aqui acabou todos os sermões de Jesus. Disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui eu queria trazer um detalhe. Jesus fala a primeira vez no Evangelho de Mateus, claramente assim, olha, o Filho do Homem será entregue. Ele não fala assim, Filho do Homem, eu vou me entregar. Olha, eu vou me entregar na Páscoa. Não. Eu serei entregue. Aleluia. Eu serei entregue. Isso aqui está no passivo. Isso aqui não está no ativo. Eu vou me entregar. Não, eu serei entregue.
é como um sacrifício. A pessoa vem, pega o sacrifício e entrega. Deus entregou seu filho como sacrifício. Então Jesus seria entregue como sacrifício na cruz. Olha que coisa interessante. Será entregue para quê? Para ser crucificado. Jesus anunciou, olha, a obra salvadora, ela vai finalizar ou começar na cruz. Aleluia. Então Jesus, ele falou da sua crucificação para os discípulos. Aí ele continua falando o sofrimento e a morte dele, a conspiração, aí o evangelho traz, né? A conspiração e a morte de Jesus, o sofrimento e a morte de Jesus, a conspiração para matar Jesus, a unção em Betânia, Judas concorda em trair Jesus. Isso aqui é tudo os tópicos do evangelho de Mateus. A Páscoa com os discípulos, instituição da ceia do Senhor, a negação de Pedro é predita, oração do Getsêmani, traição e prisão de Jesus, Jesus diante do Sinédrio, Pedro nega Jesus, Jesus é conduzido à presença de Pilatos, a morte de Judas, Jesus é interrogado por Pilatos, Jesus é condenado à morte, os soldados zombam de Jesus, crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a guarda do túmulo. Então, o Evangelho de Mateus, ele termina com o sepultamento de Jesus até o capítulo 27. Então, do 26 ao 27, está o sofrimento de Jesus, toda a paixão de Jesus, a morte de Jesus, até o capítulo 27. Mas o Mateus tem o capítulo 28. Olha que coisa interessante. Aí no capítulo 28, no último capítulo, Jesus ressuscita. Aleluia! No último capítulo, Jesus ressuscita. Mateus capítulo 28, fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E fala assim, Mateus 28:1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque eu sei que buscar Jesus que foi crucificado. Olha que informação linda aqui. Ó. Mateus 28:6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vindo ver onde ele jazia. Vinde ver onde ele jazia. Ó, ele não está aqui não, Jesus ressuscitou. Então aqui aparece, Mateus 28, a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Ele ressuscitou. Estamos chegando aí à Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. A comunidade de Mateus, que estava recebendo esse evangelho, e se alimentando, ouvindo esse evangelho, Jesus está vivo, Jesus está entre nós. Aí, irmãos e irmãs, continua falando da ressurreição de Jesus, o relato da guarda, e aí chegamos aos versículos finais, que é muito interessante. E aí eu queria trabalhar, antes da gente finalizar, que o evangelho de Mateus é um evangelho missionário. É um evangelho que impulsiona a comunidade para a missão. É um evangelho que diz que a salvação, ela não é só para nós, ela não era para o judeu, ela não é só para o cristão, ela é para todos, aqueles que aceitarem Jesus. Porque eu separei aqui o evangelho e a missão da comunidade. De Israel para as nações, o caminho de Deus para as nações. É como se Deus ele começasse a se movimentar em direção às nações. Aleluia, para salvar. Em Mateus 28, 16 a 20, que é a grande comissão, na verdade, alguns estudiosos acham que é a chave de interpretação do Evangelho de Mateus. Chave de interpretação. Por quê? Eu vou trabalhar aqui desde o começo do Evangelho de Mateus, mostrando que Deus quer salvar os gentios. Que Deus, ele ama Israel, mas ele queria salvar todos, os gentios, todas as nações. Em Mateus 1:23 fala que Deus é conosco. Mas conosco quem? Com o povo de Israel.
Aleluia. João Batista fala sobre o juízo sobre Israel, dizendo assim, olha, você diz que são filhos de Abraão, mas Deus pode fazer que essas pedras aqui se transformem em filho de Abraão. Então, não se soberbeçam como se vocês fossem, vocês fossem a descendência de Abraão e merecessem a salvação. Não se soberbeçam, porque o Senhor pode fazer dessas pedras aqui filho de Abraão. Então, João Batista falou sobre isso. E em Mateus 4, fala que Jesus veio iluminar a Galiléia dos gentios. Que significa que não é só o povo de Israel, mas são os gentios, os não judeus, que não conhecem Jesus. Diz a palavra que aqueles que jaziam em trevas viam a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Isso é uma profecia de Isaías, que se cumpriu em Jesus, porque Jesus foi para Galiléia pregar o evangelho, pregar o arrependimento aos gentios, porque Jesus veio salvar os pecadores e não somente os justos judeus. Aleluia. Isso para nós, irmãos e irmãs, é uma lição. Nós somos da igreja, mas Jesus não veio só para nós. Jesus veio para os de fora que precisa da mensagem, como Mateus 10 enviou, Jesus enviou os discípulos, Jesus nos envia hoje para pregar aos gentios, para que eles sejam iluminados pelo Senhor. Jesus cura leproso, e Jesus usa um gentio que não é judeu como modelo de fé, que é o centurião, que ele cura lá, né, a pessoa que o centurião queria, e ele fala assim, Mateus 8,10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade, afirmo que mesmo em Israel, que nem mesmo em Israel achei a fé como esta. Então Jesus estava elogiando ali um gentio que não era judeu como um modelo de fé, dizendo, olha, vocês têm tudo na mão, vocês têm a presença, têm a lei, têm tudo, mas vocês estão sem fé. Esse gentio aqui teve fé, porque ele falou que pela minha autoridade eu curaria lá o servo dele. Esse aqui tem fé, mais fé do que Israel, que nem Israel achei essa fé desse homem. Então Jesus está exaltando ali que os gentios também têm fé para ser salvos. Aleluias, glória a Deus. Todos são alvos da salvação de Deus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então está falando assim, olha, vocês, muitos gentios irão estar com Abraão no reino dos céus, com Jacó, com Isaque. Porque vocês não estão tendo fé, não estão caminhando, mas os gentios, eles serão salvos também. Só para a gente avançar aqui. Mateus também traz, Mateus capítulo 12, que os gentios também esperam a salvação. Os gentios esperam a salvação que vem através de Jesus. E Mateus também fala que o evangelho será pregado a todas as nações. Aqui, todas as nações são alvos do evangelho. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o alvo do evangelho são todas as nações. Não é só Israel, não é só Jerusalém. Jesus falou que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ele também veio salvar aqueles que não são judeus. No caso, nós somos gentios. Se Jesus tivesse vindo salvar só os judeus, nós não conheceríamos Jesus, porque nós somos gentios. Nós não somos judeus. E nós só cremos em Jesus hoje porque Jesus mandou os discípulos fazer o ide para todas as nações. Porque o alvo de Jesus são todas as nações. Mateus 26, 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ele fez para a memória sua. Então o evangelho era para ser pregado em todo o mundo. Então Mateus está escrevendo ali os relatos de Jesus para a comunidade, dizendo, vocês são missionários. Jesus chamou essa comunidade de Mateus para ser missionário. Jesus chamou a nossa vida, chamou a igreja metodista em São Gabriel para ser missionário. Aleluia. Para pregar aos outros que não conhecem, gentios como nós. Aos outros que não conhecem Jesus. Aleluia.
E uma coisa interessante, todas as nações comparecerão no juízo final. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Aleluias. Então, haverá um juízo final, onde não é só Israel que vai estar, mas todas as nações passarão pelo juízo perante Jesus Cristo, né? Onde ele separará as ovelhas dos bodes. Um dia acontecerá isso. E aí, irmãos e irmãs, no Mateus 28, 10, Jesus deu uma orientação. Então Jesus lhe disse: não temais, ides avisar meus irmãos que se dirija a Galiléia e lá me verão. Então Jesus falou assim: fala para meus irmãos, que na verdade são discípulos, fala que eu estarei indo para a Galiléia. E lá eu vou revelar-me a ele. Vou me revelar a eles. Então, Mateus 16, que é a grande comissão, Mateus 28, 16, diz assim, agora Jesus está no monte, mas não é no monte mais da tentação, nem no monte do ensino, mas no monte do triunfo. Aqui Jesus já está ressuscitado. Aí Jesus aparece ressuscitado e diz assim, Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Glória a Deus. Então Jesus fala já ressuscitado. Depois de vencer o diabo, no capítulo 4, que prometeu a ele todos os reinos da terra. Olha que coisa interessante. O diabo prometeu todos os reinos para Jesus. Mas Jesus recebeu a autoridade do Pai, não foi sobre os reinos, foi sobre os céus e a terra, que significa a criação. Jesus tem poder sobre toda a criação. Isso é muito mais do que reino. Então Jesus não cedeu à tentação de governar reinos. Ele recebeu a autoridade do Pai sobre toda a criação, céus e terra. Ele tem poder sobre todas as coisas. Principados, potestades, ele tem poder sobre a natureza. Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Glória a Deus. E aí ele diz, olha, portanto, porque eu tenho autoridade sobre céus e terra, então ide, que significa indo, né? Essa palavra aqui, ide é indo. Indo, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Mateus está trazendo para aquela comunidade? A história de Jesus, né, os princípios de Jesus, dizendo: Jesus nos mandou fazer aprendizes. Essa palavra discípulo é, na verdade, aluno, aprendizes. Aprendiz de quê? Dos princípios de Jesus. Então, o ide no Evangelho de Mateus vocês têm que ir para todas as nações fazer discípulos de quem? De Jesus. E como que se faz discípulo de Jesus? Ensinando os princípios que Jesus nos ensinou. Isso é fazer discípulo, isso é discipulado. Discipulado é caminhar, vida na vida. Discipulado é estar ombro a ombro com alguém, ensinando os princípios de Jesus. A gente até brinca, né? Jesus não nos chamou para fazer membro de igreja. Jesus nos chamou para fazer discípulos. E fazer discípulo não é tão simples. Fazer discípulo é caminhar junto com alguém. Não é só chegar, Jesus te ama, olha, não. É caminhar junto com alguém. É fazer discipulado. É ensinar os princípios de Jesus no dia a dia para alguém. Isso é fazer discípulos. Fazer discípulo leva tempo. Fazer membro ou fazer convertido assim, dessa forma é muito fácil. Mas fazer discípulo tem que caminhar junto. Então Jesus ide e fazer discípulos. Fazeis aprendizes dos meus princípios em todas as nações. E quando essas pessoas, elas forem alcançadas pelo meu ensino, batizem elas, para que elas venham simbolicamente e com o poder de Deus morrer para o mundo e nascer para o Senhor. Mas batizar em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Trindade. Então, assim Jesus finaliza o Evangelho de Mateus. Aí, olha no Evangelho, versículo 20.
No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, aparece Jesus como o Deus conosco, Emmanuel. O Deus conosco nasceu, o Emmanuel. No último versículo do Evangelho de Mateus, olha o que aparece. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se consumou. Porque Jesus, ele era o Deus conosco, mas se ele tivesse morrido na cruz, logo ele não estaria mais conosco. Não seria o Deus Emmanuel. O Deus Emmanuel, ele só se concretizou porque Jesus venceu a morte. E ele hoje é presente em toda a história humana. Aleluia. E Jesus falou, porque eu ressuscitei e venci a morte, eu hoje sou o Deus convosco. Estarei convosco. Eu sou o Deus Emmanuel, que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluias. Assim finaliza o Evangelho de Mateus. E assim Deus alimenta a nossa fé através desse Evangelho. Deus alimentou a comunidade lá no ano de 80, 90 depois de Cristo. Aquela comunidade precisava de orientação. Esse Evangelho hoje serve da mesma forma para orientar a nossa caminhada de fé, para nos renovar nossa fé, para nos enviar a missão e dizer que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe, que o Deus Emmanuel esteja sempre a se revelar na vida dos irmãos e irmãs, na vida dessa igreja, nos nossos lares, e que em nome de Jesus façamos o ID, ensinando os princípios de Jesus para alguém, fazendo discípulo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.